Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Contabilidade Gerencial e de Custos. Meu nome é professor Guilherme Borges e hoje nós vamos trabalhar mais um tópico do nosso ementário. Como está reproduzido aí para vocês o slide da aula, nós vamos passar um pouquinho sobre os conceitos a respeito deste tipo de custeio, né? E posteriormente nós vamos fazer uma atividade prática. Bom, o custeio baseado em atividades, ele também é conhecido como custeio ABC, que vem da sua derivação em inglês, Activity Based Costing, e ele é um método de custeio baseado unicamente nas atividades que a empresa efetua no processo de fabricação de seus produtos. Esse método de custeio, ele surgiu por volta da década de 80, quando os professores Kaplan e Cooper, ambos da Universidade de Harvard, desenvolveram uma importante ferramenta de decisões gerenciais e estratégicas. Neste sistema de custeio ABC, percebe-se melhor a visualização dos custos através da análise das atividades executadas dentro da empresa e suas respectivas relações com objetos de custos. Procuram, igualmente, diminuir as distorções provocadas pelo uso de rateios necessários aos sistemas tratados anteriormente, principalmente no que tange ao sistema de custeio por absorção. Então, de acordo com o que nós já vimos em outros conteúdos, o custeio por absorção, né, ele garante um respaldo legal, porque é o único sistema que é aceito pela nossa atual legislação, e depois a gente viu o custeio variável, que tira alguns problemas, né, do sistema de rateio, e o custeio ABC é mais um sistema de apropriação de custos, onde nós vamos tentar diminuir as distorções dos problemas com rateio. Bom, por que o custeio ABC é importante, né? Ele deriva muito da questão do avanço tecnológico e as questões relacionadas à complexidade dos sistemas de produção, né? Porque a gente teve um aumento muito grande dos custos indiretos em todo o sistema, em toda a cadeia de produção. E alocar isso aos produtos se tornou cada vez mais difícil, principalmente a mão de obra indireta. Outro fenômeno muito importante que exige melhor alocação dos custos indiretos é relacionado à sua grande diversidade de produtos, modelos fabricados numa mesma planta, né? Principalmente em alguns setores da indústria, onde nós temos produtos similares sendo produzidos numa mesma cadeia produtiva, com custos indiretos compartilhados. Então, a ideia do custeio ABC é essa, ela pressupõe que todo processo produtivo existe o consumo de recursos, tá? E que esse consumo de recursos estão dentro de atividades. E, por sua vez, essas atividades estão relacionadas a produtos que consomem esses custos. Bom, nessa tela a gente tem exatamente o que acontece. Então, nós temos ali o que foi consumido, que são os recursos, né? Mão de obra, matéria-primas, materiais. E aí a gente tem a pergunta, onde foi consumido? Então, o custeio ABC, ele se baseia em consumo nas atividades. Recursos são consumidos em atividades, certo? E com que foi consumido? Exatamente com o produto final do sistema, que é o produto ou
um determinado serviço. E ali, entre a atividade e o produto, nós vamos ter os drivers, né? Que são os direcionadores de custos, que é um elemento que vai nos direcionar uma atividade ou um recurso ao produto que o consome. Aqui uma visão geral do modelo, né? Nós temos um modelo em 2 estágios. O estágio 1 de alocação de recursos, né? A atribuição dos custos dos recursos às atividades e atribuição dos custos de atividades aos objetos de custos, que seriam os produtos. E nesse segundo estágio, essa apropriação do custo acontece por taxas de consumo de atividades. Brevemente, algumas definições, né? Recurso é todo bem material, humano, financeiro, à disposição da empresa, que serão consumidos nas atividades. As taxas de recursos, né, são a medida do consumo. De que forma esses recursos podem ser mensurados, tá? Número de lotes, por exemplo. Atividade é um conceito maior, né? É uma combinação de recursos humanos, materiais, para se produzir um bem ou um serviço. E a taxa de atividade, da mesma forma, é a forma como nós vamos definir o direcionador de custo, né? Já que vai ser uma medida tangível, né? Para a taxa da atividade. Aqui nós podemos passar. Aqui vão ser todas as etapas na apropriação de custos, sempre separado nos 2 estágios, né? Com a identificação dos recursos, das taxas, dos direcionadores de recursos. E no segundo estágio, a gente tem a determinação das taxas de consumo das atividades pelos objetos de custos, que são os direcionadores da atividade. E depois a gente apropria isso aos produtos. Bom, então nós temos que o custeio ABC ele reduz as distorções. A diferença fundamental está no tratamento dado aos custos indiretos, ok? A nossa preocupação não é custo direto, porque o custo direto eu consigo apropriar aquele custo relacionado a um determinado produto sem muitas dificuldades. Mas o custo indireto é o grande problema de apropriação aos produtos, né? E isso pode interferir no cálculo da nossa margem de contribuição. Então, o custeio ABC vai nos ajudar significantemente nisso. Bom, a gente vai passar e nós vamos discutir uma atividade. Bom, nós temos aqui um exemplo de uma empresa que produz 2 produtos, o requeijão e o queijo. Nós temos nesse primeiro quadro aí, né, que a matéria-prima direta e a mão de obra direta para produzir cada unidade do produto. Os custos diretos de fabricação já somaram 54 mil. E a empresa definiu que no processo de produção ela pode identificar 5 atividades que consomem esses custos indiretos de fabricação, que totalizam 54 mil. Então, nosso desafio nesse exercício é a melhor forma para poder apropriar essas atividades aos produtos requeijão e queijo. Bom, então a empresa fez um estudo e identificou os drivers custom dessa atividade, que são número de lotes,
inspecionados e armazenados, número de horas máquina de processamento de produtos e dedicação do tempo dos engenheiros. Bom, esses direcionadores estão relacionados às atividades, correto? Então, eu vou identificar quais direcionadores estão relacionados a quais atividades. Então, por lógica, nós temos que os números de lotes inspecionados e armazenados estão relacionados à atividade de inspecionar materiais, armazenar materiais e controlar estoque. É um bom direcionador para esses três atividades. Depois nós temos lá processar produtos, máquinas. Então, número de horas máquinas de processamento de produtos, eu teria como um bom direcionador para processar produtos. E controlar processos, por sua vez, quem faz é o pessoal da engenharia, é o número de dedicação dos engenheiros, né, em horas, 50 e 150 horas. Bom, agora nós fazemos o quê? Nós vamos direcionar os custos. Então, eu quero saber quanto cada um dos produtos participa em cada uma das atividades. Para isso, eu faço uma regra de 3 para obter os percentuais. Então, nos números de lotes inspecionados e armazenados, eu tenho 15 para o requeijão e 60 para o queijo. Então, eu quero saber qual a proporção. O que eu faço? 15 mais 60 é 75, é o total. Então, 15 dividido por 75 vezes 100%, eu tenho 20%. 60 dividido por 75 multiplicado por 100, eu tenho 80%. Ou seja, o requeijão tem 20% de número de lotes, enquanto o queijo tem 80% de número de lotes inspecionados. Número de horas máquina. Eu tenho no total 10.000 horas máquina processadas de produtos. Então, 4.000 dividido por 10.000 vezes 100, 40%. E 6.000 dividido por 10.000 vezes 100, 60%. E o tempo de dedicação em horas dos engenheiros, 200 horas no total, 50 dividido por 200, eu tenho 25% e 75%. Né? Então, eu reparo que o somatório de cada uma desses direcionadores, eu sempre tenho 100%, porque eu estou distribuindo o todo, o número todo de lotes, o número todo de horas trabalhadas. Ok, agora eu vou jogar esses percentuais nessa tabelinha abaixo, na segunda tabelinha de custos indiretos. Ou seja, eu calculei os percentuais que estão relacionados a cada uma das atividades, correto? Então, as 3 primeiras atividades estão relacionadas ao número de lotes inspecionados e armazenados. Processar produtos, número de horas máquinas processadas, 40% e 60%. Controlar processos, pessoal da engenharia, eu tenho 25% e 75%. O que eu faço agora? Eu simplesmente vou fazer uma multiplicação. Eu sei que o total em reais para inspecionar materiais, essa atividade custa 8.000. Então, eu faço 8.000 vezes 20%, 1.600, correto? E 8.000 vezes 80% para o queijo, eu tenho 6.400. Esta forma eu vou fazer para todas as atividades. E assim vou obter quanto cada um dos produtos consomem
em cada uma das atividades. Ok? Feito isso, nós podemos montar nosso quadro de análise gerencial do custeio ABC para essa empresa. Lá na atividade que vocês têm, eu tenho a receita, né, que é o valor de venda de cada um dos produtos. Eu sei quanto é vendido o requeijão e o queijo e a quantidade que foi vendida. Então eu coloco valores somatórios para cada um dos produtos. Os custos diretos, né, de matéria-prima e mão de obra, eu também tenho o valor unitário de cada um. Então eu multiplico pela quantidade produzida, quantidade vendida no período. E os custos indiretos, o que eu faço nessa tabelinha? Relaciono todas as atividades que eu apurei aqui nesse quadro e trago essas informações aqui para essa tabela, o quadro gerencial. E, portanto, eu consigo obter o lucro bruto, que nada mais é que a receita menos os custos indiretos menos os custos diretos. E então eu chego ao lucro bruto do período. O lucro bruto por unidade, simplesmente eu vou pegar o lucro bruto e dividir pela quantidade vendida de requeijão e a quantidade vendida de queijo. E assim eu consigo apurar o nosso percentual de lucratividade. Então, o percentual de lucratividade vai ser dado pelo lucro bruto dividido pela receita do período. Repetindo, o meu percentual de lucratividade é o lucro bruto dividido pela receita do período, multiplicado por 100 para eu achar o valor em porcentagem. Espero que a explicação tenha facilitado a resolução do exercício.